Hoje é a vez de a SIC receber o presidente do Chega, André Ventura. Muito boa noite. Boa noite. E muito bem-vindo. Obrigado. André Ventura, nós já iremos à questão da governabilidade, da estabilidade de que tem falado tanto nos últimos dias, mas deixe-me começar por uma outra questão, quando estamos muito perto do início da nova legislatura. O Chega tem um deputado, um dos seus pesos pesados, que é presidente da Distrital de Braga, que acaba de ser constituído, arguido por mentir em tribunal. Isto é um caso considerado especialmente grave de um representante de um órgão de soberania que mentiu a outro órgão de soberania. Perante isto, Filipe Melo vai manter-se em funções ou vai suspender o mandato? Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite. O que eu sei desse caso é que é um caso que nem sequer era criminal, é um caso civil que tem a ver com uma ata de uma distrital em que foi pedida informação. E essa informação não chegou ao tribunal, não conheço o caso, mas aparentemente não chegou como o tribunal pretendia. E o deputado Filipe Melo foi-lhe pedido que entregasse esse material e eu penso que esse assunto está praticamente resolvido. Mas acha que não é um caso grave? Deixa-me só dizer mesmo sendo cível, não sendo criminal? Não, grave, vamos ver o desenvolvimento dele, não é? Vamos ver agora o desenvolvimento do caso. Mas o deputado Filipe Melo não pode ser arguido, porque ele não passou ainda pelo Parlamento. E, portanto, isso não é possível, essa informação deve ser falsa. Porque o deputado Filipe Melo, para ser constituído arguido, tem que ser feito um pedido à Assembleia da República, que não aconteceu ainda, nem à 14ª Comissão. Portanto, essa informação não pode ser verdadeira. Eu dei-a como certa, aliás, via em vários locais, mas pergunto-lhe de outra forma, qual é a sua posição de princípio em relação a casos semelhantes? Quais são os limites? É pela moldura penal? É por ser cível? É por ser criminal? É essencialmente o que é que tem que ver com a integridade das instituições, e é isso que nós fazemos. Eu já fui arguido há pouco tempo, fui arguido durante 3 anos e fui absolvido agora no final, num caso em Braga, que tinha que ver com o comício das eleições presidenciais. Não foi por mentir em tribunal? Não, mas já fui por difamação, e fui absolvido sempre. Portanto, eu tenho comigo historial de que a Justiça, no final, deu-me razão. Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer nesse caso. E se acontecer? E se for constituído? Evidentemente, quais são as consequências? Avaliaremos o caso e veremos as consequências, como sempre fizemos, em todos os casos. Agora, repare, mas pode chegar à suspensão de mandato? Pode chegar a todas as situações, tem que ser avaliado. Agora, repare, estamos a falar de uma ata que não é entregue no tribunal. Não estamos a falar nem de corrupção. Estamos a falar de mentir em tribunal, André Ventura. Não, na percepção de quem neste momento começa a investigar. Vamos ver se mentiu mesmo. O deputado já garantiu várias vezes que não. Mas deixa-me dizer-lhe isto. Está a ver, não sigo porque sei que uma informação como certa, mas essa informação não está correta e não é verdadeira. E é esta perseguição permanente a um partido político que leva a que as pessoas muitas vezes deixem de acreditar naquilo que é transmitido, neste caso não na SIC, mas em quem transmitiu isso. Porque ele não pode ser arguido se ainda não foi ouvido pelo Parlamento. O André Ventura já conhece todos os seus 50 deputados? Conheço todos, conheço os deputados. Já teve a oportunidade de se reunir com eles? Não, ainda não tive essa oportunidade porque, como disse, o meu primeiro objetivo, desde a eleição, foi trabalhar afincadamente para chegar a um acordo de governo. Garantir que dávamos a Portugal um governo de 4 anos. Quando é que pretende reunir-se com eles? E, portanto, nos últimos 10 dias, eu fiz o possível e o impossível para termos um cenário de estabilidade em Portugal. Agora, chegado ao momento da indigitação e marcada uma tomada de posse, eu tenho todas as condições para reunir com os deputados, coisa que espero já fazer entre amanhã e segunda-feira, e quando puder reunir com todos, dando já as indicações daquilo que será provavelmente a tomada de posse. Repare, de um grupo que passa de 12 para 50, penso que é o maior aumento. Por isso lhe perguntava se os conhecia. Mas conheço-os a todos, evidentemente, porque são, na sua maioria, pessoas com um passado já no partido e com um percurso feito no partido no Chega. André Ventura, nos 50 anos da nossa democracia, o normal neste período pós-eleitoral é que o partido vencedor faça as diligências para garantir a governação. Ora, no entanto, o que está a acontecer é um partido, como o Chega, que não é o mais votado, foi o terceiro mais votado, estará a oferecer-se, como temos visto, diariamente para um acordo de governo que já lhe disseram que não vai acontecer. E a minha questão é muito simples. Porquê? Porquê este desespero? Porque precisa assim tanto deste acordo de governo? Claro, com todo o respeito, está a ver mal. O meu desespero é por Portugal. O meu desespero é pelos portugueses. Porque eu acho que depois de sairmos de uma legislatura quebrada a meio, com um caso de corrupção, que mandou um governo abaixo, com um governo na Madeira atirado abaixo, com uma geringonça que há 2 anos atrás caiu por instabilidade, o que os que nos estão a ver me pedem a mim é que seja um líder responsável e que ponha o interesse do país acima do meu ego, da minha soberba ou da minha pessoa. E por isso, quando alguns dizem assim, bom, está-se a humilhar demais, eu uso sempre aquela expressão bíblica que é, os humilhados serão exaltados. Porque são aqueles que sabem pôr os interesses do país acima dos seus. E neste momento, eu não me preocupo que uma parte do país diga
isto já não fica bem. Porque eu quero é garantir aos portugueses que pode haver aumento de pensões, que os professores podem ter o seu tempo recuperado, que os profissionais de saúde vão ter as suas reivindicações tratadas, que os oficiais de justiça também. E, claro, como é que isso se consegue? Com estabilidade. E já iremos falar de que forma é que pode garantir essa estabilidade. Mas deixe-me insistir por essa estabilidade. Sim, eu percebo, já o tem dito e vamos explorar Portanto, deixe-me só dizer essa isto para competência ficar um pouco claro. mais. Não é nenhum desespero quando um líder de um partido que tem quase 20% dos votos e ainda agora ganhou o círculo da imigração, diz a outro, que como disse é o mais votado, e é assim em democracia, diz, temos aqui condições para não desperdiçar uma maioria em prol dos portugueses. Isto não é desespero. Mas deixe-me insistir na questão da insistência, porque há quem admita que esta insistência, alguns já lhe chamam assédio ao poder, se deva ao facto de ter criado expectativas junto dos seus financiadores de que iria influenciar a governação e percebe agora que não vai conseguir fazê-lo da forma que desejava. O senhor criou ou não essas expectativas? Eu não sei quem disse isso é um disparate absoluto, não é? Isso é um disparate sem qualquer sentido. Então, o Chega é o partido provavelmente que mais cresceu em número de votos, que mais cresceu em todas as classes etárias, nos ricos, nos pobres. A grande maioria, isto está estudado, dos nossos apoiantes são pessoas com menos recursos financeiros. Não são os ricos. Esses estão a apoiar outros. Estão a apoiar a AD, estão a apoiar a Iniciativa Liberal e, em alguns casos, até a esquerda e o Partido Socialista. Quem votou em nós foram as classes profissionais, os mais pobres e quem trabalha. Então, eu ia dar expectativas de que poderíamos fazer isto ou aquilo a essas pessoas que votaram em nós, ou a quem nos apoia. Falei dos seus financiadores. Mas, claro, porque é que eu ia dizer a quem nos apoia, ou aos nossos votantes... Mas criou ou não expectativas junto dos seus financiadores? Nunca expectativas nenhumas, a minha única... E fez promessas ou não a alguns dos seus quadros, de que os poderiam dar para o governo? A minha única promessa foi aos portugueses dar estabilidade. Eu só faço uma promessa. É a promessa de que vamos resolver os problemas que o país precisa, que vamos lutar contra a corrupção, que vamos dar condições a quem trabalha, que vamos ter um país em que quem trabalha não se sente que não vale nada ao seu trabalho e há uma série de pessoas a viver à conta de subsídios. É isso que eu quero. A única expectativa que eu tenho é resolver isto em Portugal, não é mais nada. Então, se a estabilidade é assim um bem tão precioso, ela garante-se, como sabe, no Parlamento. Basta que negocie caso a caso, que não aprove moções de rejeição do programa do Governo, que não aprove moções de censura, que não chumbe o Orçamento do Estado para 2025. É assim tão difícil no atual contexto garantir esta estabilidade? E já agora que desaparecêssemos do Parlamento também durante uns dias, para eles fazerem o que querem. Negociando caso a caso? Vamos lá ver. Uma coisa era se o partido dissesse, não queremos saber disto para nada. Não queremos saber e vamos lutar para ganhar. E era legítimo dizermos isso. O partido cresce, quer ganhar. Não ganhou, vai dizer, ficamos na oposição. Era o mais fácil para nós. O mais fácil para nós era ficar na oposição. Era dizer, eles vão governar igual ao PS, o caos do país continuará, nós continuamos a crescer. Nós estamos a colocar em causa o nosso crescimento eleitoral a bem do país. E, portanto, não nos podem pedir que, ao mesmo tempo, digamos assim, nós estamos disponíveis para chegar a um acordo de governo, os senhores não querem, mas, ao mesmo tempo, querem que votemos tudo a favor vosso. É que, repare, claro... Então para que serve 1 milhão e quase 200 mil votos que esses portugueses lhe deram? Vai fazer o quê com eles se Luís Montenegro já disse que não é não? Pode dizer o que entender, mas não é Luís Montenegro que manda no país, são os portugueses. Os portugueses é que mandam, não é Luís Montenegro. Os portugueses depois farão a sua avaliação de como é que os políticos geriram a situação. E verão quem foi capaz de estar do lado da solução e quem com arrogância disse que não queria solução nenhuma. Mas não vai usar essa sua força para negociar? Claro, mas isso não tem nada a ver com o orçamento. Mas negociar o quê? Sem ser um acordo de governo? Já lhe dei um exemplo. Nós vamos lançar já uma primeira medida de equiparação do suplemento de missão, todas as forças de segurança, guardas prisionais e forças militares. E esperamos uma boa vontade, uma ação de boa vontade por parte da AD. Também vamos, a breve prazo, lançar um plano faseado para a recuperação do tempo de serviço dos professores. E esperamos também o apoio da AD. Mas isso nada tem que ver com um documento onde se estabelecem as grandes orientações para o país. Aí tem que haver um acordo. Repare, claro, há países onde nem sequer há início de governo sem maioria. O Geert Wilders ganhou as eleições há meses. É o partido mais votado da Holanda e não conseguiu entrar em funções porque não fez uma maioria. O sistema português é diferente, mas convida à maioria. Ora, se há um líder e um partido que dizem estamos disponíveis e outro que diz nós não queremos, não podem, quando chegar o momento, dizer mas deviam ter votado a favor. Mas do outro lado tem um partido e um primeiro-ministro indigitado que já disse que vai falar com todos. O Chega não pretende aproveitar essa oportunidade? Mas, claro que sim, mas isso é negociando medida a medida, casos como este. Olha, a reforma da luta contra a corrupção, vou-lhe dar um exemplo. O PSD, na nossa perspectiva, tem um programa fraco. E eu acho que todos reconhecemos que num governo que cai por estes casos, temos que dar um sinal ao país. Vamos trabalhar com a AD, se a AD quiser.
para ter aquele regime de confisco de que eu falei na campanha eleitoral, de podermos confiscar os bens dos corruptos. Mas isto é caso a caso. Outra coisa, claro, com toda a franqueza, é chegarmos a setembro, outubro, ser-nos entregue um documento que diz os grandes objetivos do governo são estes. Os ministros do governo, que já serão conhecidos, são estes e querem chegar a estas metas. Querem usar estes meios. Querem ter estes impostos. E nós o que é que dissemos sobre isso? Nada, absolutamente. Votem só a favor. Não é assim. Deixa-me lançar-lhe uma provocação, se não se importa. A ingovernabilidade serve melhor os seus interesses e os interesses do Chega do que a estabilidade? Mas repare, uma vez que André Ventura já disse que quer vencer as eleições, certo, que quer ser Primeiro-Ministro, para si era muito mais confortável manter-se na oposição porque acredita que vai crescer muito mais, acredita que o Chega ainda tem mais espaço de crescimento? É evidente que tem. Queria ter tido mais, achava que iria ter mais do que os 18%? Claro, achava, honestamente. Achava. E acha que esta ideia da ingovernabilidade lhe servir melhor? Eu percebo a provocação. Olhe para a imigração. Olhe para a imigração. Porquê é que o Chega tem mais valor na imigração e ganha o círculo da imigração e não ganha o círculo nacional? Eu tenho uma teoria sobre isso. Porque não é intoxicado todos os dias pelos meios de comunicação social portugueses. É essa a diferença. Porque são portugueses como nós, que estão lá fora e não são todos os dias intoxicados. Não estou a dizer de si, estou a dizer pelos mídias em geral. Está a incluir-me, obviamente, mas eu não vou sequer entrar nesse debate consigo. Tenho direito a dizer isto também, como claro, político. Obviamente. Portanto, é o que acho. Vivemos em democracia. Ganhámos a imigração, não ficámos em segundo, nem em terceiro. Ganhámos, fomos o partido mais votado lá fora. Portanto, eu acho que o Chega tem margem para crescer. A sua provocação faz sentido. Mas assuma ou não que, de facto, poderia beneficiar com essa ingovernabilidade? É contraditório. Porque se eu quisesse beneficiar disso, o que eu dizia é, nós não estamos disponíveis para nada, isto está um caos, estes senhores são iguais aos outros, vão fazer tudo igual. E eu estarei aqui no meu canto. Quando isto cair outra vez, cá estamos nós a dizer, estão a ver, eles são todos iguais. Não. Fizemos marcha atrás e dissemos, com sacrifício para nós, e posso lhe dizer que muitos dos meus eleitores, votantes, não gostam disso. Posso lhe dizer isso? Não gostam desta atitude. Mas é uma atitude responsável que eu acho que pelo meu país tem que fazer. Que é, claro, nós podemos não ter nos próximos anos a oportunidade de ter uma maioria que não precisamos do Partido Socialista para nada. Podemos não ter nos próximos anos. Podemos ter ou não ter. Não Mas sabemos. podemos não ter, porque há muitos anos não temos. E então, vamos usar isto para resolver as questões da justiça, da saúde, da habitação, então, ou vamos Deixa-me aproveitar, porque o senhor disse que nunca chumbaria medidas que melhorassem as condições de vida do seu eleitorado, nomeadamente polícias, professores... Do meu eleitorado não, dos portugueses. Mas obviamente também falando para todos, o seu, também são meu eleitorado. Todos, obviamente são o seu eleitorado também. Polícias, professores, pensionistas, profissionais de saúde, eventualmente, oficiais de justiça. Se não houver um retificativo para acomodar estas medidas, se elas ficarem inscritas no orçamento para 25... O senhor vai votar contra? Se isso for feito assim, claro, e pode ser, como está a dizer, porque é uma hipótese possível, isso é uma armadilha ao Chega e aos eleitores, e é uma armadilha aos portugueses. Não é uma tentativa de resolver estes problemas? Não, porque para resolver podem resolver agora. Por uma razão simples. Porque nós não precisamos do Partido Socialista. Se for para resolver agora, eles já sabem, da parte do Chega, só há duas maiorias na Assembleia... E se não for necessário? Só há duas maiorias da Assembleia da República. Bom, Luís Montenegro andou a dizer que este era o pior orçamento dos piores orçamentos da história, então agora vai governar com este orçamento. Quer dizer, não sei que se tenha esquecido o que o PSD disse sobre este orçamento, que eu acho que não se esqueceram. Vamos lá ver. Se nós queremos resolver estes problemas, era preciso ou o PS ou o Chega, para formar uma maioria. Da parte do Chega já ouviram isto, claro. Sim. Recuperação do tempo de serviço dos professores, favorável. Equiparação de suplemento de missão urgente e favorável. Estatuto dos oficiais de justiça, favorável. Reivindicação dos enfermeiros, a idade da reforma e desgaste, favorável. Profissionais de saúde, médicos, favorável. O que é que querem mais? Quer dizer, estamos a dizer-lhes que as grandes questões... Habitação. Estamos disponíveis para nos sentar à mesa e ver como é que podemos fazer... atenuar o sacrifício que milhões estão a fazer, mesmo que eles não concordem com a nossa taxa sobre a banca. Já demos sinal que estamos disponíveis a negociar medidas para a habitação. Não precisam de mais nada. Se fizerem levar isso para o orçamento, estão a armadilhar o Chega. E então, quer dizer, então não são parceiros fiáveis, então não são pessoas de confiança. Mas deixa-me entender, porque há aqui, parece-me que há aqui dois pesos e duas medidas. Por exemplo, o caso dos Açores. Os senhores colocaram a mesma pressão nos Açores. O José Pacheco disse que queria ir para o governo, ameaçou fazer cair o governo. Depois já não, porque não, nas palavras dele, não anda atrás de lugares. Também não conseguiu um acordo parlamentar como o de 2020 e, no entanto, viabilizou o governo para a abstenção e diz que vai ter um entendimento, segundo ele, plurianual para poder influenciar positivamente a governação. E o que eu lhe pergunto é, afinal, que solução é esta que o Chega Açores encontrou que não pode ser aplicada também no continente? O Chega Açores chegou a uma solução, chegou a um acordo, a um entendimento com o governo. Mas não é um acordo de governo. Não foi o acordo que queriam, mas chegaram a um entendimento. Nem sequer um acordo parlamentar. Não, é um acordo de metas governativas, tanto quanto percebi. E o Chega Açores não votou a favor.
Absteve-se. Viabilizou. Na República é preciso votar a favor. E, portanto, eu acho que todos os que nos estão a ouvir em casa compreendem que um partido não vende os seus votos nem os desbarata. Viabilizou o governo, o orçamento. Portanto, o Chega teria que votar a favor para o orçamento passar. E eu gostava que quem estivesse em casa nos respondesse a isto. Quer dizer, o partido diz que está disponível, quer negociar, quer chegar a entendimento. E do outro lado dizem não, porque não falamos com o Chega. Mas diz que vai chumbar algo, matérias que sempre disse que não chumbar. chumbaria. Eu não disse que ia chumbar, até podemos abster-nos. Mas pode cair à mesma. Porque o Chega pode dizer, ok, mesmo sem sermos tidos nem achados, nós usamos a abstenção. Mas cai pela arrogância, pela falta de diálogo e pela incapacidade de chegar à formação da maioria. E se até lá, André Ventura, este governo tiver iniciativa política, começar a ficar bem visto aos olhos dos portugueses, a sua posição mantém-se de igual forma? Claro, eu não faço política... Depende do desempenho... Eu vou-lhe usar uma frase que era de Sá Carneiro. Eu não faço política a pensar em eleições. Eu faço política a pensar nas gerações, nas próximas gerações. Não é por eu sentir que o Chega vai ter um pior resultado eleitoral que o Chega deixará de tomar as medidas que tem que tomar. Nós não temos medo. Nós confiamos no nosso eleitorado e confiamos na força que os portugueses nos deram. É evidente que, como acabei de lhe dizer, a luta contra a corrupção, o apoio a estes profissionais, se forem apresentados no Parlamento, serão viabilizados por nós, porque é fundamental. Outra coisa é o Governo levar ao Parlamento o seu grande documento de orientação, pedindo-nos um voto favorável, sem ter feito o tal acordo de Governo. Então, onde estão medidas coincidentes com o Chega, podem estar ou não, são talvez as mais importantes. Por isso é que se chama o documento mais importante do Governo. Ora, se não há um acordo de Governo, o documento mais importante do Governo devia ser negociado ou à esquerda ou à direita. Como eu não quero acreditar, ou melhor, se calhar começa a acreditar que PSD e PS se vão entender, então o Chega também não pode ser mais espezinhado e mais humilhado do que está a ser. Deixa-me perguntar, o senhor é normalmente muito crítico dos políticos que não honram a sua palavra, que não cumprem o que prometem, e portanto agora o seu desejo é que Luís Montenegro quebre essa promessa que fez do não é não? Não há aqui também um problema claro, de incoerência? Não fui eu que disse não é não, nem sei a que é que ele disse que não é não. Mas critica-os. Sei que a evolução de Luís Montenegro foi muito significativa. Primeiro era não falava com partidos racistas ou com políticos racistas. Depois já era que não falava com políticos extremistas. Depois chegou ao Chega. Portanto, isto tem variado. Pouco me interessa se Montenegro muda de posição ou não. Claro, eu só me interessa uma coisa, a estabilidade de quem nos está a ver. Que tenha uma vida estável nos próximos 4 anos. Que não tenhamos que andar em eleições de 6 em 6 meses. É isso que eu quero. Se for preciso, cá estaremos. E estaremos com a força com que sempre estivemos. E estaremos críticos como sempre estivemos. Agora, e se não houver esse acordo? É uma posição fechada? Se não houver esse acordo, não vejo como é que possa ser possível viabilizar. Aí terá que tentar com o PS essa viabilização. Aliás, claro, é o que fará sentido. Se não for com o Chega, é porque não querem, na verdade, levar a cabo uma série de reformas que o Chega quer levar a cabo. Porque não acham que não é importante. O combate à imigração, a reforma da corrupção, a luta contra a corrupção. E, portanto, se calhar, nesse cenário, o PSD entender-se-á melhor com o PS do que connosco. E então formem um bloco central de governo, os dois, darão estabilidade para os 4 anos, e ao fim de 4 anos o povo português elegirá ou o Chega ou esse bloco central. E, portanto, assim ficará tudo claro. Agora, não vale a pena andar a enganar as pessoas, a dizer que vamos negociar com todos, vamos falar com todos, quando depois não se faz isso na prática. E por isso é que eu me tenho desdobrado. Não se faz isso na prática? Não se faz isso na prática, isso não tem acontecido. Nós não sabemos que plano de governo vai ser apresentado, nós não sabemos quem são os ministros, nós não sabemos quais são as políticas. Então, prevê que não venha a ser feito, porque ainda não começou, de facto, esta legislatura e, portanto, não sabe qual vai ser a abordagem do Luís Montenegro. O que é que espera que ele faça? Em todos os países democráticos do mundo, como lhe falei da Holanda, há pouco tempo tivemos o caso da investidura em Espanha. Sim. O que acontece a seguir a umas eleições é os partidos sentarem-se à mesa e chegarem a entendimentos. Ora, nós saibamos, o Dr. Luís Montenegro, a única pessoa com quem chegou ao entendimento até agora, foi com o Presidente da República e com mais ninguém. Portanto, ninguém mais sabe nada. Logo, não podem pedir ao Chega que viabilize o que quer que seja se nós não sabemos nada. Nós estamos aqui para honrar a nossa palavra. Os outros farão o mesmo com a sua palavra. André Ventura, falou da luta contra a corrupção e no caso de haver negociação caso a caso que aceite fazer, o que é que vai exigir que não esteja nas propostas da AD? É que as propostas da AD, eu quando estive com o Pedro Nuno Santos disse-lhe isto, o programa do PS no âmbito da corrupção é como ao melhoral. Não faz bem, nem faz mal, deixa tudo igual. É um capítulo inteiro dedicado à corrupção e à transparência. O do PSD é muito parecido, porque não toca, não é parecido em extensão, é de facto mais extenso e fala da questão. Não toca onde realmente interessa. E qual é? Que é isto que eu disse, que é o confisco. Hoje o nosso problema na Justiça é que não consegue ir atrás dos bens de pessoas como o Ricardo Salgado, como José Sócrates, etc. Claro, hoje é um bom dia para falar sobre isso. Hoje, que a relação voltou a anular uma decisão do juiz Ivo Rosa, Sim. que nós fomos críticos dessa decisão, fomos o único partido no Parlamento com coragem de subir à tribuna e dizer esta decisão envergonha Portugal, quando todos disseram, não se pode fazer isto. Hoje o Tribunal da Relação disse que aquela decisão era toda para ir abaixo.
Estamos há 10 anos para julgar o José Sócrates. Voltar para a instrução, as pessoas começam a apostar que vai tudo prescrever. Então não é preciso fazer uma reforma nesta matéria, mas é preciso coragem. E é preciso não ter interesses escondidos nisto. É preciso estar mesmo a sério. As negociações implicam cedências de parte a parte. E nós também já dissemos que estamos dispostos a isso. E, portanto, admitamos, por exemplo, agora, num outro cenário, em teoria, que conseguia um acordo de governo, aquilo que propõe neste momento. No que é que o Chega estaria disposto a ceder? Por exemplo, a questão da privatização da TAP é contra. Sim. Aceitaria-te mudar de posição? Nós temos uma posição muito firme sobre a TAP por causa das nossas comunidades, precisamente, e por causa da ligação à diáspora. Teriam que nos mostrar uma realidade muito diferente para que essa posição mudasse. Não é um dogma, nós não temos nenhum dogma com a TAP. Gostávamos e achamos que é importante o país ter uma empresa de bandeira, uma companhia de bandeira. É importante. Se me disser assim, estamos dispostos a abdicar da prisão perpétua. Bom, não é uma questão urgente para os portugueses. Eu sou favorável à prisão perpétua. Ela já existe na maior parte dos países da Europa. Mas se me dissesse assim, se Luís Montenegro dissesse, bom, fazemos uma reforma de luta contra a corrupção e afastamos a prisão perpétua. Claro, eu assinava naquela hora. Mas no caso da TAP, mantendo o hub em Lisboa... Era uma questão que podia ser repensada, sim, se mantivesse o hub em Lisboa, se garantisse as rotas para a imigração e para os nossos países estratégicos, como os Estados Unidos, o Brasil e algumas rotas africanas e asiáticas, podia ser repensado, mas de princípio não é a nossa posição. Por exemplo, no caso das pensões, sim. O aumento das pensões, o PSD e o Chega defendem aumentos, há naturalmente diferenças. Lembramos de Luís Montenegro dizer-lhe que aquilo que o André Ventura propõe, o Chega, é uma proposta incomportável para as finanças públicas. Aceitaria ceder de que forma? De que forma é que iria ajustar aqui a sua posição? Vou-lhe dar um exemplo. Acho que a nossa posição, como sabe e como a Clara referiu, é que em 6 anos não houvesse nenhuma pensão abaixo do salário mínimo em Portugal. Qual podia ser um primeiro passo de consenso e de convergência? Em vez de se chegar logo ao salário mínimo nacional, aproximar-se do valor do IAS, o valor do indexante de apoios sociais, que podia ser feito em metade do tempo, em 3 anos, por exemplo, que ainda apanhava esta legislatura. Sim. Esta medida teria um custo aproximado de 1,6 mil milhões de euros, ou seja, muito mais realizável do que os 7 mil milhões da restante proposta. Aqui está um exemplo de que 2 homens responsáveis, 2 partidos responsáveis e dois grupos de dirigentes responsáveis se podem sentar à mesa e dizer: vamos deixar o meu ego, vamos deixar o teu ego e vamos pôr os portugueses primeiro. E é isso que eu estou disposto a fazer neste exemplo que lhe dei. Mas a verdade é que tem convergência em mais do que estes pontos que falámos há pouco, por exemplo, na redução dos impostos. Sim, há também. Também tem essa convergência na questão dos ex-combatentes, na questão das forças de segurança, da reposição salarial ou pelo menos da valorização profissional de uma série de classes profissionais. É assim tão difícil o entendimento? E de que forma é que isso pode condicionar a posição do Chega em relação ao Orçamento de Estado para 25? Umas semanas, ou talvez daqui a uns dias, convido o Dr. Luís Montenegro e lhe pergunto isso, também como me está a perguntar a mim. Mas agora estou a perguntar-lhe assim, depois irei perguntar-lhe. Porquê é que é tão difícil um acordo se há pontos de convergência? Porquê é que é tão difícil? Só é difícil por uma coisa. Porque o Luís Montenegro se deixou intoxicar, se deixou manipular, se deixou prender pela elite de esquerda que comanda este país. E deixou-se agarrar de tal maneira que prefere ter um governo instável a ceder aos interesses da esquerda instalada há anos, que dizem que horror, um acordo que o Chega. Com o PCP não há problema nenhum. Querem sair do euro, da NATO, mas não há problema. Com o Bloco de Esquerda... O PSD não estou a dizer o PSD, estou a dizer o PS não há problema nenhum em aliar-se com partidos que querem sair da NATO, que são contra a Ucrânia, que querem sair do euro. Mas ai que horror, um partido que quer prisão perpétua, que quer punir os corruptos, que quer aumentar pensões, que quer dar dignidade às polícias. Que horror, não podemos fazer isto. Estamos a falar de blocos diferentes. Está a falar do Bloco de Esquerda e neste momento estamos a falar... Mas porquê é que eles conseguem à esquerda e nós não conseguimos à direita, Clara? Porquê? Só por uma coisa. Porque nos deixámos envenenar pelo ambiente de esquerda que se vive em Portugal. Só por isso. O Chega é pró-europeu. E não pelos excessos do Chega desde que ele foi criado, André Ventura. E não há excessos do PSD também. E não há casos que minam a confiança que os portugueses têm no PSD e noutros. Claro, somos pró-Europa. Nunca dissemos que sairemos da moeda única, pelo contrário, somos pró-NATO, somos indubitavelmente pró-Ucrânia, somos pró-economia livre. Só falta a boa vontade. Mas também lhe digo uma coisa, para lhe dar razão, num certo sentido. O Chega não se vai humilhar. Portanto, o Chega apresentou ao país, e agradeço-vos hoje a oportunidade, de dizer aquilo que quer. Se o PSD disser que não é não e não quer nada, também lhe digo uma coisa, voltarei para a sede do Chega com o mesmo ânimo e com a mesma força para fazer a oposição. O senhor já admitiu não apresentar uma moção de rejeição do programa de governo, na entrevista que deu à TVI. Admite participar, em algum momento, numa coligação negativa
para derrubar o governo, nomeadamente, por exemplo, votar favoravelmente uma moção de censura apresentada, por exemplo, pelo PS? Duvido, não lhe consigo dizer assim ao tempo em que está, mas duvido muito, honestamente, porque eu não vejo... Mas deixa uma porta entreaberta. Eu não vejo que os motivos... Eu já votei muitas propostas da esquerda. Sim, mas aqui estamos a falar de uma moção de censura. É isso que eu vou dizer. Eu já votei propostas de aumento de salários para trabalhadores, para pensionistas, e votei se viessem do PCP ou do PS. Eu não lhes fiz a eles o que eles me fizeram a mim, que é não votar porque a proposta era do Chega. Nós, quando era boas, votávamos. Se vier uma proposta para fazer uma carreira dos bombeiros que venha do PS, nós estaremos. Agora, se o PS apresenta uma moção de censura, vamos pôr esse cenário daqui a uns meses. Uns meses. E a razão é estruturalmente contra aquilo em que acreditamos, nós não vamos votar a favor da moção só para fazer cair o governo. Nós somos um partido responsável. E, portanto, vamos olhar para os fundamentos e dizer isto faz sentido ou não faz sentido. É assim sempre que eu vi o Parlamento. Eu não vejo o Parlamento como um ato de cegueira. Qual é a diferença entre fazer cair aí o governo ou fazê-lo cair depois no orçamento? É que no orçamento há um motivo para isso. Nós olhámos para um documento, não chegámos a entendimento, estivemos disponível para ele e então fazemos valer a nossa posição. Agora, se eu olhar para os argumentos do PS e forem argumentos só de destruição por razões eleitoralistas, de querer ir a votos, nem eu nem o Chega, nunca estivemos desse lado. Nós estivemos sempre do lado construtivo da política. É isso que eu espero. Estamos mesmo no final. Muito rapidamente, ontem, na entrevista que deu ao Vítor Gonçalves na RTP, disse que não será cabeça de lista das europeias. Isso é um dado adquirido. Não fazia sentido. Pinto Pereira é, por exemplo, um dos nomes que pode... Todos os nomes neste momento podem ser. O António Pinto Pereira, que aliás esteve hoje aqui também. Sim, também. Tanger Correia também disse que era uma possibilidade. É um nome com grande prestígio. O António Tanger Correia também. Vários. Mas não está fechado. Não está fechado esse dossiê e eu espero apresentá-lo muito brevemente ao país. Agora, porquê é que não fazia sentido eu ser candidato? Claro, se me der só estes segundos para dizer isto. Eu candidatei-me a Primeiro-Ministro. Eu quero ser Primeiro-Ministro. E eu critiquei Durão Barroso quando saiu de Portugal para ir para a Europa. Critiquei alguém que sou amigo, João Coutinho de Figueiredo, por deixar a liderança da Iniciativa Liberal ir para a Europa, Catarina Martins. Os portugueses não veriam bem, nem eu me sentiria bem, dizer que agora, depois desta luta, vou-me embora e vou para uma reforma dourada para a Europa e lá ficarei. Eu tenho 41 anos. Mas não fechou a porta, por exemplo, à Presidência da República. Mas isso é diferente. Estou a lutar pelo país que aqui está e por este país. Eu tenho 41 anos. Eu não me vou reformar já e eu tenho um objetivo, que é ser Primeiro-Ministro. Qual é o seu objetivo em termos de percentagem de eurodeputados que quer eleger? Eu tenho dificuldade em ver isso. Eu penso que podemos consegue projetar isso? É difícil. Eu penso que podemos ganhar as eleições europeias no contexto em que estamos, uma vez que tivemos uma grande subida. Vou lutar para vencer as eleições europeias. Acho que é possível ganhar. Ao PS e ao PSD. Ouça, se tivéssemos o mesmo número de votos, tivemos mais votos que o PS teve em 2019 nas europeias. Se tivéssemos o mesmo número de votos. Mas eu tenho os pés na terra. Sei que... Mas quer dar uma ideia... Quero lutar para vencer. Quero lutar para vencer. E repare, todos diziam que era impossível chegar aos 18%. Aliás, muitos comentadores aqui nesta estação diziam que era impossível. E tivemos. Conseguimos. É possível vencer. O que eu vou lutar é para vencer. Mas esse não me desvia do meu objetivo, que é ser Primeiro-Ministro de Portugal. E é por isso que eu vou lutar. Ontem, e vamos mesmo fechar, ontem confirmou-se que Augusto Santos Silva falhou a eleição de deputado no Círculo Fora da Europa, lugar conquistado pelo Chega. Sendo conhecido todo o clima de confrontação que marcou as últimas duas legislaturas, André Ventura, este afastamento dá-lhe particular satisfação ou acha que Augusto Santos Silva, com a experiência política que tem, até fazia falta no Parlamento? Eu seria o maior hipócrita deste país se hoje lhe dissesse que tenho pena que Augusto Santos Silva tenha saído do Parlamento. Seria o maior hipócrita. A Clara não acreditaria, quem está em casa também não. Não fiquei triste com a notícia. Acho que o Parlamento, pelo contrário, vai ganhar pela saída de Santos Silva. Mas eu procuro ser humilde nas vitórias e magnânimo também, porque sei o que já tive do lado da derrota e do lado da vitória. E não lhe desejo mal. Acho que para o Parlamento seria uma perda. E acho sim que o PS deve aprender, porque não é só Santos Silva, aquilo foi a expressão de um partido dominante do sistema português. Deve aprender que a arrogância em política tem um preço. Olha, se calhar Luís Montenegro devia pôr os olhos no que aconteceu a Santos Silva, porque a arrogância em política tem sempre um preço a pagar. Acho que é a melhor conclusão da não eleição de Santos Silva para o Parlamento. André Ventura, agradeço a sua presença hoje no Jornal da Noite na SIC. A entrevista segue já a seguir na SIC Notícias com a Ana Patrícia Carvalho. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito boa noite.